Mais um vídeo de dicas aqui pro canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a utilização dos tipos inteiros numéricos que o próprio Java tem, tá? Alguns cuidados de utilizar no dia a dia, que eu já encontrei muito código com alguns, não digo problemas, mas que pode vir a gerar problemas, tá? Para isso eu deixei aqui uma main, só printando o valor máximo e mínimo, tanto do tipo inteiro quanto tipo long, tá? Por que isso? Quando a gente está estudando lá o básico do Java, a gente aprende que existem esses dois tipos, numéricos e inteiros do Java, e que a única diferença entre eles é a capacidade de armazenamento, né? Então, o integer, ele armazena valores menores que o long, tanto positivos quanto negativos, tá? Então, por exemplo, aqui eu deixei printando o valor máximo e mínimo que o integer e o valor máximo e mínimo que o long pode armazenar. Então, vocês podem ver aqui que há uma baita diferença, né? E o porquê que eu estou mostrando isso, tá? Um dos primeiros, ou na verdade o primeiro contexto que eu elenquei é a utilização do integer de uma forma equivocada, digamos assim, como ID em entidades que utilizam valores inteiros como ID, tá? Valores numéricos e inteiros como ID. Então é um cuidado que você tem que ter. Parece bobagem, mas de preferência sempre defina um ID de vocês, das entidades. Claro, né? Se for uma chave única aqui com uma coluna só, numérica, como long. Ah, Igor, me dê motivos. Até chegar num valor que precisa do long para armazenar, é um valor alto, então teria que ter muitos registros. É melhor tu não. Evita ter problema, então coloca como long que tu tem certeza que vai ter que ter muito registro para te ter problema, tá? Então sempre coloque como long. E o segundo contexto desse probleminha que tu pode evitar, tá? É na hora de consumir um serviço de terceiro. Aqui eu deixei aqui no meu navegador uma documentação de uma API que eu estava consumindo, tá? E por que isso? Várias vezes quando tu vai consumir serviços de terceiros, na documentação da API, dos endpoints e tal, do que tu vai consumir, existe lá a documentação do que ele responde e normalmente os inteiros, tá, estão definidos lá como integer, tá? E o cara vai e coloca no mapeamento na hora de consumir as classes com os atributos como integer. Quando ocorrer isso e tu identificar que são campos referentes a IDs, seja eles como se fosse o, a primary key do que está respondendo, ou seja, a chave primária, né, aquilo, o identificador daquele objeto que tu está consumindo, ou IDs de terceiros, como aqui, por exemplo, tá, que existe uma relação entre um jogo e a liga que ele está acontecendo, que era o endpoint, por exemplo, que eu estava consumindo, ambos estão mapeados aqui, estão dizendo que são obrigatórios, né? E são inteiros. De preferência, mapeiem nas classes de vocês, na hora que vocês forem consumir como long, que vocês não vão ter problemas, tá? Só mapeiem com inteiro se vocês têm a certeza absoluta que aquele atributo ele vai ter uma faixa de valores limitada, que normalmente são valores que são constantes. Então, por exemplo, tu vai consumir um serviço onde certo campo está voltando um inteiro e tu sabe que aquele campo pode só ser constantes. Não está mapeado como enum, tá? São constantes. Então vai vir só o valor 1 e 2, porque, sei lá, se fosse o gênero, o valor 1 fosse o masculino, o valor 2 o feminino. Então, nesse caso específico, se o mapeamento da resposta do JSON ou do que for que tu está consumindo, do serviço que tu está consumindo, tiver como inteiro e só tiver essas duas opções, 1 e 2, por exemplo, tem certeza absoluta, beleza, mapeia como inteiro. Se não, sempre long, tá? Para evitar o problema, porque imagina que chega um momento que há um insert ou a criação de um dado onde o valor extrapola o valor que um inteiro pode armazenar. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, tu vai ter um problema enorme, tá? Então, para evitar isso, sempre mapeiem. A dica desse vídeo basicamente é, sempre que puderem, mapeiem, sempre que
puderem e uma boa prática é mapear esses dois casos, tá? O ID, a primary key, que for numérica e inteira de uma entidade, sempre como long, nunca como integer, tá? Ou integer, tanto faz a pronúncia. Ou quando for consumir uma API de terceiro onde está mapeado lá. Ah, tu identificou que é um identificador, um ID identificador, e aquele valor pode ser grande, ou um dia vir a ser grande, para ti não ter problema, mapear como long, tá? Basicamente, é essa a dica desse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.